Esta é a quinta semana que eu estou compartilhando com vocês sobre o Evangelho de Deus e o seu reino. Nós empacamos lá em Marcos 1, versículos 14 e 15. Esse é o nosso texto base e o será ainda a semana que vem. Espero que vocês não estejam enjoados de estudar isso. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Chegou a hora, o reino de Deus está perto. Nós sabemos que o reino de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo, porque o reino de Deus está nele. E lá no Apocalipse, que nós temos estudado aqui, está escrito que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ao longo de algumas semanas, nós aprendemos o que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é uma questão de sobrevivência pessoal neste mundo. O ser humano tem uma tendência de transformar a religião em uma tábua de salvação, quando isto nunca foi o propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus nunca fez trabalhos de libertação, mas ele sempre orientou as pessoas, porque a verdadeira libertação vem pelo conhecimento da verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sem conhecimento da verdade, ninguém é livre. Porque você não sabe quando dizer sim ou não. O reino de Deus não é uma questão de sobrevivência. Muitos procuram uma igreja, mas não estão procurando o reino. E eu expliquei isso a vocês há 2 semanas, ou a semana passada, quando pessoas, segundo Jesus, se parecem mais a pagãos, com pagãos, do que com discípulos dele. Porque apenas buscam Deus para obter soluções e coisas materiais. E Jesus disse: não é isso que vocês devem buscar. Os pagãos é que vivem dessa maneira. Nós não deveríamos viver assim, mas se você olhar o trabalho de inúmeras igrejas, elas abrem suas portas e colocam faixas e prometem soluções fáceis. E as pessoas vão lá e elas não se preocupam em aprender os princípios do reino de Deus. Muito triste. O reino de Deus não é uma questão de sobrevivência pessoal,
Mas o reino de Deus é a alegria que o Espírito Santo dá àquela pessoa que vive debaixo dos termos, das condições que Deus estabelece, e que procura viver uma vida que o agrade. A essa pessoa Deus vai abençoar. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. Quando eu sei que estou dentro do reino de Deus, lembra que eu disse a semana passada a vocês que eu ia falar sobre isso? Quando eu sei que estou dentro do reino de Deus, o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Então ele não é uma questão de sobrevivência. Você não deve buscar o reino de Deus acreditando que se buscar, Deus vai te dar tudo que você precisa, vai ajudar a pagar as contas. Se você é um desajustado, se você não entende as questões das finanças, você vai ter sempre problemas. Às vezes eu entendo que há situações inesperadas, mas há pessoas desajustadas. Concordam comigo? Resolve um problema, é meu. Ora, espera um pouquinho. Se você não observa princípios, como é que você está vivendo na questão mental, espiritual, emocional? Então não adianta ninguém orar para você, não adianta você buscar uma igreja, fazer corrente, campanha, novena, ou o que você quiser, essas bobagens que diz por aí. Que para mim isso é bobagem, isso é coisa que vem do espiritismo, da macumba. E é. Eu não preciso nada disso. Eu preciso do reino de Deus. Você acha que uma oração é capaz de consertar um indivíduo que não quer estudar, que não quer trabalhar? Como um indivíduo que não estuda, que não trabalha, pode ter uma família forte? Como uma pessoa improdutiva, inútil, pode ter uma família forte? Nunca. Como uma pessoa pode ser benquista no trabalho se ela não se preocupa com os outros? O tempo todo Deus está tentando nos ensinar princípios que nos tornam úteis não só a Ele, mas a outras pessoas também. Isso é o reino. É para isso que nós deveríamos entender. É para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para curar você, e Ele cura, mas não cura todo mundo. Jesus entrou no tanque de Betesda, só tinha doente lá, Ele curou um. Eu já vi pregar dizendo, Jesus vai curar todo mundo. Mentira! Não vai. Já vi pastores dizendo, dê o seu carro porque Deus vai te dar uma BMW. Eu já ouvi isso, vocês já ouviram também. Isso é outra mentira. Safado, você é sem vergonha, canalha, vagabundo. Devia estar na cadeia o cara desse. Porque abusa do sofrimento das pessoas. Enfim, o reino de Deus não é uma questão de sobrevivência, mas de viver corretamente. Eu já vi um homem pegar uma lata de óleo, porque foi ungida num lugar, 1 litro de óleo lá, e andar no quarteirão, ungindo o quarteirão. Aí eu perguntei
perguntei para ele, por que você fez isso? Porque Deus vai proteger o quarteirão. Passado alguns meses, ele mudou. Engraçado. Funcionou. Tirou aquela porcaria de lá. Então você vê que as pessoas não têm noção do que estão fazendo, porque não entendem. Deus espera que você tenha uma vida correta, que o agrade. O que significa em paz? Paz não é aquela suavização da alma, ai, está tudo bem agora. Não, nada disso. Paz é você estar vivendo em paz com Deus, você está agora em amizade com Ele. O mundo todo pode estar ruindo. Lembra da palavra do salmista? 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você está em paz com Deus. Tem gente que vai na igreja buscar paz. Oh, Senhor, abençoa o meu trabalho, meu patrão, que ele não me persiga mais. Você está pedindo coisa impossível. Porque todo aquele que fizer a vontade de Deus vai sofrer perseguição. Está escrito isso. Não tem como. E vou mostrar para você, já já. Então, viver corretamente só é possível para aquela pessoa que está debaixo dos termos de Deus. Do contrário, não é. Não existe. E a esta pessoa, Deus dá o quê? A sua alegria. Irmãos, eu vou sentar um pouquinho, tá? Porque, se vocês me permitem, Deus dá a sua alegria a essa pessoa que vive debaixo dos termos de Deus e vive para agradá-lo. Nós aprendemos também sobre a importância de buscarmos o reino de Deus, porque Jesus nos ensinou que é importante quando ele disse: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então essa pastorada que fica falando, você precisa ter fé para ganhar de Deus, a porta aberta. Não, você precisa ter fé para buscar o reino e o que Deus quer. Porque tem gente buscando carro, dinheiro, solução, mas não busca o que Deus quer. Então que fé mentirosa é essa? Não é verdadeira. Porque a fé verdadeira deve nos levar a buscar o que Deus quer. E não o que eu quero. O próprio Jesus disse: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E nós vamos já descobrir o que Deus quer. Você vai ver o que Deus quer. E você vai aprender a andar pela fé. Porque o que essa turma diz que é andar pela fé, nada mais é do que embromation. Embromation é uma palavra inglesa criada agora para embromação. É enganação, é engano, para conduzir as pessoas a uma falsa expectativa, uma falsa esperança. Se você reparar bem, a nossa versão, a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, traz o verbo pôr, mas algumas versões trazem o verbo buscar. O que significa pôr, buscar? Põe em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Significa o seguinte: que eu devo procurar, que eu devo colocar enfaticamente o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, por meio do quê? Por meio do meu pensamento, meditação, raciocínio, investigação. Porque todo cristão que se aproxima de Cristo,
ele é convidado ao quê? A aprender. Cristão que não quer aprender, não vai encontrar o reino de Deus nunca. É a mesma coisa um pastor que não lê Bíblia. Um ministro de louvor tentando dizer para as pessoas que Deus é grande, mas ele não lê Bíblia todos os dias. Como que ele pode dizer que Deus é grande se ele não conhece? Porque o retrato de Deus está aqui. Como eu posso explicar a vocês os caminhos de Deus se eu não estudar, se eu não meditar? Como nós vamos buscar o reino de Deus se nós não conhecemos o que Deus quer? Então, por que eu busco o reino de Deus? Para buscar afinidade ou vínculo, harmonia com a pessoa e a vontade do nosso Deus. Então eu busco o reino de Deus para ter harmonia, afinidade, comunhão com Ele, a fim de viver de um modo que o agrade. É isso que Deus está dizendo, é isso que Jesus está dizendo aqui. Coloque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Espera lá. O que é o reino de Deus? São princípios. Porque o reino de Deus vai acontecer ainda lá no Apocalipse, lá no capítulo 20, no milênio. Vai ser instalado na terra. Mas por enquanto o reino de Deus está dentro da igreja. Ele não é um reino físico, ele é espiritual, ele rege, ele existe por meio de princípios, que nós vamos ver. E para seguir esses princípios é necessário que nós tenhamos fé e muita coragem. Porque são esses princípios que Deus quer. E quem segue esses princípios, com certeza o Senhor vai dar o que é necessário, vai sustentar essa vida, porque a própria pessoa percebe que a bênção de Deus está com ele. Não é errado você pensar, raciocinar, entender, meditar no reino de Deus, porque alguns cristãos se afastaram da Bíblia e eles acham que tudo é pelo Espírito, na gritaria. Eles vão ao monte e gritam, vão numa vigília e gritam a noite inteira, e no outro dia estão fofocando. No outro dia estão falando mal um do outro. No outro dia estão brigando, competindo. No outro dia estão enganando o patrão. No outro dia estão falhando com Deus. No outro dia eles continuam sendo o que sempre foram: rebeldes, desobedientes, ignorantes. Jesus nos chama para aprender. Em todo o tempo, Jesus nunca disse: vocês estão sentindo alguma coisa? Ele nunca diz isso. Ele diz: vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Vocês estão usando o cérebro para entender minhas palavras? Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, perceberemos que estamos dentro dele quando os seus princípios se manifestam através de nós. E onde estão os princípios? Onde está aquilo que Deus quer? Se não em Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 11. Eu já falei com vocês sobre isso, mas vou falar de novo.
Aí, em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 11, estão os princípios do reino, o que Deus quer. E é isso que nós temos que aprender agora. Vou ler. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus ou do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A recompensa que Jesus diz não está aqui na terra. Já começa por aí. Se alguém vai atrás de Cristo por recompensa terrena, você está indo atrás de qualquer coisa, menos Jesus. Não estou aqui para enganar ninguém. Não quero teu dinheiro. Se você quiser ficar aqui, você fica. Se não quiser, vai. Se quiser ser enganado, azar teu. Vejamos. Eu vou dividir as bem-aventuranças em 4 blocos. Não fica preocupado em ficar escrevendo, porque eu não vou dar tempo para você ficar escrevendo, a menos que você saiba taquigrafia. Eu vou repetir tudo isso ao longo aí, tá? Primeiro bloco, do que ele vai tratar? O meu desejo de possuir o reino de Deus. O segundo bloco, do que se trata? O meu desejo de servir a Deus e de me manter em comunhão com Ele. O terceiro, o meu desejo de manifestar o reino de Deus servindo ou ajudando o próximo. E o quarto bloco, a minha alegria constante em Deus e nas suas promessas, quando perseguido ou injuriado por estar fazendo a sua vontade. Então vamos lá. Primeiro bloco. Compreende o versículo 3. O meu desejo de possuir o reino de Deus. O que diz então o versículo 3? Felizes, vocês podem ler alto. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. O que eu aprendo aí? Eu esqueci de colocar no slide, mas vou dizer. Muitos têm aí, porque eu já mandei. Que eu reconheça a minha incapacidade espiritual e moral para agir como Deus quer. Você já reparou que em muitas situações nós não sabemos como agir? Aí as pessoas começam, oh Deus, me dá uma direção, mas você já tem a direção.
E se você não entender esses princípios, você vai orar e vai ouvir vozes erradas. É por isso que muita gente segue profecias de homens e vozes erradas, e que levam para o buraco. É por isso que tem muita gente tomando a aguinha, que diz que vem do Rio Jordão. Será que você não conhece as leis dos países, que você não pode transformar ou transportar uma certa quantidade de líquido com você? Imagine, você está contratando uma companhia aérea para trazer o Jordão para o Brasil, com as bactérias que tem lá. Isso é mentira. Está cheio de pastor mentiroso. Tropeça no rabo do diabo. Se é que o diabo tem rabo. Então perceba. Eu estou diante de uma situação, eu preciso dizer, Deus, eu não tenho capacidade espiritual e nem moral para lidar com isso, para agir como o Senhor quer, de um modo que o agrada. Eu preciso da sua capacitação. Quando uma pessoa reconhece isso, ela abre o seu coração e Deus abre para ela o seu reino. Por quê? Em Marcos capítulo 1, versículo 15, que nós lemos, Jesus disse, chegou a hora, o reino de Deus está perto, e ele disse depois o quê? Arrependam-se e creiam. Então ele disse, arrependam-se, e eu expliquei a vocês o que é arrepender. Arrependimento não é ficar chorando, se arrastando pelo chão, ai me perdoa, ai meu Deus, isso não resolve nada. Judas se arrependeu, foi lá e se enforcou. Arrependimento é uma atitude séria, consciente, de que eu reconheço que estou afastado de Deus, que não estou andando com Ele como deveria estar, e que eu fui convencido disso e, portanto, quero me alinhar com Ele. Mas para fazer isso é necessário que eu manifeste fé, e essa fé eu não tenho. Essa fé é uma ajuda que Deus me dá, que me capacita a ser obediente, fiel ao que Ele diz. Por isso a palavra fé significa na Bíblia fidelidade, obediência. Fé na Bíblia não significa que você tem que forçar sua mente e enxergar o que você quer para Deus te dar. Isso é mentira, não é isso que está escrito aqui. A palavra pistis, no grego, não significa isso, mas significa fidelidade, obediência. Aí, a pessoa imatura diz assim, mas então eu não vou pedir mais nada a Deus. Pode pedir. Eu ensinei vocês, mas esteja certo que se nós pedirmos algo que seja da vontade de Deus, Ele nos dará. Se não for, aprenda a viver sem o que você quer. O segundo bloco, o primeiro então, é o meu desejo de possuir o reino de Deus, quando eu digo, Senhor, eu não tenho capacidade espiritual e moral para viver de um modo que o agrade, me ajude. O segundo
que compreende os versículos 4 ao 6, porque eu acho que dessa maneira vocês vão entender melhor, acredito eu. Trata do meu desejo de servir a Deus e me manter em comunhão com Ele. Então, qual é a primeira coisa? O versículo 4, nós vamos um por um. Que eu aprenda o quê? A lamentar a minha fragilidade espiritual e moral, a fim de receber toda a ajuda divina. Repare, primeiro eu reconheço, mas não basta reconhecer, é necessário lamentar. Por que lamentar? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E perdemos isso. Deus, eu lamento. Eu fico triste por ser assim. Quando eu dou uma pisada na bola, e eu já fiz isso publicamente aqui uma vez, quando eu falei alguma coisa indevida, eu disse a vocês, irmãos, me perdoem. Foi ou não foi? Porque na hora, Deus me acusou. O Espírito Santo me acusou, disse, você não agiu segundo os princípios de Deus. Você foi autoritário, ele me disse. E na hora eu disse, irmãos, me perdoem. Ou se não, na outra reunião, irmãos, me perdoem. Nós somos assim, nós erramos. E precisamos constantemente da ajuda de Deus. Por isso o versículo 4 diz o quê? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus, esse choro aqui, não se refere a problemas da vida. Esse choro se refere à minha incapacidade espiritual e moral em lidar com situações e pessoas, inclusive eu mesmo. Eu já vi gente que estava chorando, pastor, tomei uma surra do meu marido. E ele chegou, bem-aventurados que choram. Mas ela não estava feliz. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. O seu filho está lá, na Cacolândia. Você chega aqui, olha, meu filho, vamos orar, é claro. Aí, feliz a pessoa que chora. Essa mãe está feliz? Claro que não, porque é uma bobagem, é uma distorção teológica que o cara está fazendo. Você não pode estar feliz com contas a pagar. Você não pode estar feliz quando você dá uma trombada com o seu carro e arrebenta tudo, apesar de ter seguro. E quando não tem seguro, então? A felicidade aí existe quando alguém chora. Então, como é que pode? Que choro é esse? Esse é o choro que você compreende, que você se convence de que precisa de Deus. É o choro, é a lamentação da sua incapacidade, da sua fragilidade espiritual e moral. E isso deve levar a um outro princípio. Que eu aprenda
a me render integralmente a Deus, a fim de receber suas promessas, ou seja, seu reino e toda a sua ajuda, porque não é o que Ele me deu assim antes? Se eu reconheço a minha pobreza espiritual e moral, Ele vai me dar seu reino. E quando eu lamento a minha condição espiritual e moral, não adianta ficar só chorando lá, não. É necessário se render. É aí que eu quero ver o passo da fé. Estou cansado de ver tanta cretinice. Dá o passo da fé, meu. Que passo da fé? Primeiro, não existe fé quando você não tem conhecimento. Mas Moisés pôs o cajado, pôs porque Deus mandou. Não foi Moisés que criou aquela situação. Deus disse, vai lá e toca. Não foi Moisés que disse assim, Senhor, manda umas mosquitaiadas lá à casa do faraó. Foi Deus que criou a situação. E ele obedeceu, ele foi um homem de fé. Não vem com essa conversa para cima de mim, não, porque a gente vai discutir. E essa pessoa vai perder. Biblicamente vai. Você não pode ensinar Deus a fazer as coisas. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Que evangelho nós estamos aceitando hoje em dia? Não é nenhum arremedo, é uma verdadeira mentira. Quando Deus fala que nos vai dar ajuda, significa, a palavra ajuda, significa instrução, encorajamento, fortalecimento, porque não existe encorajamento sem instrução. Vai fazer uma prova na escola sem ter estudado. Chega lá, não, eu estou aqui, não estudei, Deus vai me ajudar. Eu não conheço um cristão que Deus ajudou, que não estudou. Não existe isso. Porque Deus, Ele não negocia com a mentira. Imagine o camarada lá, estudou, feito um doido, e o filho de Deus chegou lá, não estudei porque Deus vai me dar. Você para na vida, você sabe que o mundo exige que você busque conhecimento. Então, não vou estudar mais nada, porque Deus vai me dar, vai abrir as portas. Sabe quando vai abrir as portas? Nunca. Porque você está buscando a incapacidade. O apóstolo Paulo sempre dizia, tragam os meus livros. Eu nunca vi um cristão que não gosta de ler. Cristão verdadeiro tem que aprender, gostar de ler, porque Deus nos deu um livro. E olha que livrinho. Se você não lê, por isso que Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Suíça se tornaram os grandes países. Por quê? Por causa da influência do Evangelho. O povo começou a ler e exigiu educação. Quando você tem educação, você sabe em quem votar. E não naquelas tranqueiras que está lá. Se olha para a cara de algum, você sabe que no fim de semana o cara vai bombardeado de cachaça. Que tem um que tem cara de cachaceiro. Já reparou? Ele é até vermelho assim, nem vermelho.
que é a cor do, que nem fala na roça, o arco fica nas bochechas, assim, borbulhando, borbulhando. Você sabe que fica. Bom, se uma pessoa se lamenta, qual é o passo que ela tem que dar? Ela tem que se render a Deus. Esse é um ato de fé, a fim de que ela receba a ajuda de Deus. Mas não basta só se render. Deus diz: espera que eu tenha o desejo de fazer a vontade dEle, pois sei que ficarei satisfeito ou alimentado em meu íntimo. Então tudo começa com um reconhecimento de que eu sou incapaz espiritual e moral e que eu preciso da sua capacitação. E como eu lamento essa minha incapacidade. Mas não basta simplesmente lamentar, é necessário que eu me renda, que eu me coloque nas suas mãos. Mas por que eu vou me colocar nas suas mãos? Para fazer sua vontade, não? Faz sentido? Então Deus diz que a pessoa que faz a vontade dele é feliz porque Deus mesmo o deixará satisfeito, isto é, alimentado. Deus vai enchê-lo de felicidade. Já vou falar para você que felicidade nesse mundo não existe. Eu conheço todos os casais quando se casam e depois do tempo eles fazem piadinhas do casamento. Todo mundo brinca. O camarada vai casar e chega para ele e fala assim: ó, tá, ainda dá tempo. Porque a gente sabe que a vida de casado é duro. Vocês não sabem que levar as broncas da dona Denise. Alguns aqui sabem. É pequenininha, que ele fala pequenininha, mas é durona, brava. Em casa a mulher manda mesmo. Sempre. Não é verdade? Isso aí. Mas tem que fazer que nem eu faço com a dona Mária. É. Ela tem que ajoelhar para falar comigo. Sim. Sai debaixo da cama que eu não vou te bater não. É o momento que ela ajoelha, né? Então, veja lá. Você compra um carro. Para aí. Você compra um carro e está muito feliz. Mas você sabe que daqui a um tempo você vai trocar. Acabou. Você arruma uma namorada, ai, eu consegui aquela menina, ou aquele rapaz, não sei o que, depois de um tempo acaba. Você compra uma roupa, você passa no shopping, ai, olha só, ai, eu preciso comprar isso. Você vai lá e compra, usa uma vez. Aí você vai em outra festa, não precisa comprar outra, porque já nem viram mais. Acabou pensando. Acabou a alegria. Algumas pessoas falam: vamos em tal lugar? Vamos. Nós já fomos tantas vezes aquele lugar que eu vou pela alegria dos outros, de cabeça para nós. A única felicidade que realmente existe, Deus tirou e está na mão dele.
porque o homem errou, pecou. Sabe o que significa Éden? Alegria, felicidade. Deus deu a felicidade ao homem e o homem a jogou no lixo. Então agora você só vai ser feliz quando fizer a minha vontade. Toda vez que nós não fazemos a vontade de Deus, nós não somos felizes. Sempre nos faltará algo no íntimo. Eu entendo algumas pessoas que aceitam alguns convites de certos pastores, que dizem assim: quem não tem paz, hoje vem aqui que eu vou orar. Como é que você ora para dar paz a uma pessoa? Se Jesus disse: eu não dou a paz como o mundo dá. Me explica, pastor, como é que você vai me dar essa paz aí? Nem ele sabe. Porque ele não sabe, ele não estuda, ele não aprendeu nada. E as pessoas acreditam que ele tem esse poder de dar paz. Vamos orar para uma oração especial. Daquela do camarada ora com tanto terror que ele espuma, ele espirra baba em cima da pessoa, e a pessoa fez a escova, e agora o cabelo sai lá e diz: pá. Parece que passou do brilhantinho assim, ó. Jesus nunca disse assim: eu vou orar, eu vou dar a paz. Mas ele dizia: aquiete-se. Ele dava princípios. Quando você segue princípios, então você tem paz, você tem confiança. É o que Jesus está dando aí. Esse texto, Mateus, é o início do ministério de ensino de Jesus Cristo. Então, assim terminamos o segundo bloco. Terceiro bloco. Trata do quê? Do meu desejo de manifestar o reino de Deus, servindo ou ajudando o próximo. Você vai perceber que no reino de Deus não tem lugar para o eu, mas só tem lugar para ele, ela, tu, vós, eles. O eu e o nós é problema. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Como? Como você ama a si mesmo. Como você ama a si mesmo? A medida do amor que você tem por si se baseia na medida em que você ama a Deus. Se você é uma pessoa que não está preocupada em ir para a eternidade, você não se ama. Então, como é que você vai conseguir ajudar alguém? Se você é uma pessoa que não quer ouvir Deus, como é que você vai dar juízo a alguém? É isso que Jesus mostra. Vocês estão comigo ainda? Amém. Os versículos 7 ao 9 nos mostram isso. Versículo 7: que eu aprenda a exercer a misericórdia divina para com o próximo. O que diz o verso 7? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mas o que é misericórdia? É filantropia? É ajuda humanitária? Isso é dever de todos, e principalmente do governo. E a população? É dever nosso ajudar os brasileiros, não é? O nosso país? Muito bem.
Mas essa misericórdia aqui não tem nada a ver com filantropia, esse negócio de levar a sopa debaixo da ponte. Não é fazer propaganda falsa de uma religiosidade vazia. Misericórdia significa levar ajuda a alguém que se encontra em aflição, sem caminho, sem direção, ou num estado miserável de espiritualidade e moralmente falando. Então, nem sempre misericórdia é passar a mão na cabeça e dizer assim, tem peninha dele, ele vai entender. Ninguém vai entender se você não ensinar. Se você, pai, não gastar tempo com seu filho, ele nunca vai aprender os princípios. E mesmo ensinando, eles podem se afastar deles. Nós temos um exemplo na Bíblia, Samuel. Os filhos do grande Samuel não andaram no caminho de Deus. Mas Samuel é um homem de Deus. Pode acontecer. Mas Deus diz, ensina a criança, para que mais tarde ele venha se lembrar. Então existe a possibilidade da pessoa se lembrar e depois de ter apanhado, volta e se encaixa, entra no eixo. Mas se você não ensinar a si mesmo, aos outros, você nunca vai saber como deve andar. Então misericórdia não é só passar a mão na cabeça, mas às vezes é reparar se a pessoa é miserável, se ela é pobre, espiritual ou moralmente falando, ou os dois. Lembre-se, quando nós lemos no versículo 3, o que vocês leram? Podem ler para mim em voz alta? Todo mundo bonitinho junto. 1, 2, 3, já! O que significa espiritualmente pobre? Feliz a pessoa que reconhece a sua miséria. Quando uma pessoa reconhece a sua miséria, quando ela lamenta a sua miséria, quando ela se coloca nas mãos de Deus para fazer a sua vontade, então ela está demonstrando nesse bloco que ama a Deus. E se ela ama a Deus, por quê? Reconheceu sua miséria, lamentou sua miséria, se rendeu ao Senhor, quer fazer sua vontade, pois tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. E se ela reconheceu sua miséria, recebeu o reino de Deus, se ela lamentou a sua miséria, ela agora vai ser ajudada por Deus, porque ela reconhece que só Ele pode instruir e ajudar. E quando ela se rende a Deus, ela entende que ela se torna participante do poder, da bondade, da graça de Deus, da pessoa de Deus. E por isso, então, ela fica impactada. Ela diz, meu Deus, eu não posso mais viver só para mim. Eu preciso fazer a sua vontade, porque ela é útil neste mundo. E uma vez que você reconheceu a sua miséria, agora, fazendo a vontade de Deus, você é capaz de enxergar a miséria do próximo. É isso que ele está ensinando, que muita gente não entende. Vocês entenderam o que eu estou falando? Alguns aqui, pelo menos.
E depois vocês devem pegar esse áudio, baixar e escutar. Se for possível, se vocês me aguentarem. Que não é fácil. É, Amit. Então, você vê a miséria na pessoa. Não é ir lá pegar óleo e ungir com óleo cabeça. Isso é coisa de louco. Primeiro você tem que analisar. Por que eu estou ensinando essas coisas para vocês? Porque o Espírito Santo está mostrando que nós não conhecemos essas coisas. E eu preciso ensinar. Mas também não é para você chegar lá no trabalho amanhã e começar a fazer assim, ó, igual o super-homem. Eu já vi pastor que tinha a revisão de raio-x espiritual. Um dia eu fui que ele orava e a minha espiritualidade estava mais ou menos por aqui, não vou dizer nem onde. Abaixo do abdômen um pouco. Então você fica medindo a circunferência, você não sabe o que é essa espiritualidade, né? Que abacaxi é isso. E ele vai para. A espiritualidade está aqui. Eu fiquei olhando. Eles são de eu me meti. Porque eu era novo, eu não sabia. E eu comecei a andar com pessoas que não liam a Bíblia. Eu disse, quer saber, eu vou voltar para o colo das pessoas que me querem bem. Porque tudo nessa vida, você fugiu do estudo, você não presta para nada. Abandone os estudos e você não vai servir para nada. Voltei aos braços dos meus professores, porque eu estava chateado, porque ela me trancava na sala e falava, você vai ler esse livro, e quando eu voltar, você vai me resumir o capítulo. Mas eu entendi que eu não queria como um filho. Um dia ela disse, era uma senhora americana, ela falou, eu preciso entender que você não é meu filho. O nome dela era Mary Johnson. Alguém aqui conheceu? Quem conheceu? Conheceu, né? Ela me dava cada bronca. E hoje eu sou grato a Deus pela vida dela. Ela morreu cantando um hino. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego, eis-me aqui. Morreu. Ela cantou o hino inteirinho, sentou e morreu na igreja. Terminava ali uma vida de ensino, de coragem, de dedicação. Ela não quis casar com vários pretendentes, porque ela quis servir a Deus no Brasil. E ela dizia, se eu casar no Brasil, eu vou arrumar um rabo de saia, uma barra de calça aí, que vai me atrapalhar. Então, não quero casar. Ela tomou a decisão, porque ela disse, Jesus disse, tem uns que nasceram que não vivem sem casar. Tem outros que Deus diz, você não vai casar. E tem outros que Deus diz assim, se você quiser casar, você casa, se não quiser. Está escrito isso. Então a pessoa opta. Tem uns aqui que já fizeram promessa para Jesus, já. Não vai dar certo não. Pode esquecer. Mas não.
E pare de se alimentar com essas coisas lá, porque você vai atrapalhar a vida dos outros, viu? Voltando ao assunto sério. Ter misericórdia, então, às vezes, é você orientar pessoas, dar a ele o que ele não tem. No versículo 8, que minhas ações em relação ao próximo não sejam de dominação ou de interesse próprio, mas que revele o quê? O desejo de revelar, de mostrar a graça, a bondade e o poder de Deus. O que está escrito no versículo 8? Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Quando eu sei que estou dentro do reino, quando eu paro de manipular pessoas. Existem pessoas que tentam mostrar autoridade dentro da igreja, mas o máximo que elas mostram é autoritarismo. Uma expressão burra da autoridade. São pessoas orgulhosas, espiritualmente falando, que dizem às pessoas, eu sou, quando na verdade não é. Se você perguntar para a mulher dele, você vai saber quem ele é em casa. Põe uma máquina lá de filmar em casa, e você vai ver a espiritualidade dele. Ele tenta dominar, manipular pessoas. Jesus, ele está falando sobre misericórdia. Se você tiver misericórdia, se você der aos outros o que ele não tem, partindo do princípio do que Deus já te deu, que você faça isso com juízo. Porque todas as nossas ações não são para atrair as pessoas a nós mesmos, mas a Ele. De modo que, quando eu me torno um emissário de Deus, eu estou agindo com pureza. Mas quando eu ajo egoisticamente, quando eu tento provar que o meu trabalho é maravilhoso, olha o trabalho que eu estou fazendo, é você que está fazendo, porque eu não estou vendo Deus nisso. Se você não conduz pessoas a Deus, você conduz a quem? Eu não gosto, com todo respeito, me perdoem dizer isso, dessa frase, eu sou universal. Responde isso a pergunta. Como também não gosto de certos dísticos. Deus é fiel. Fiel a quem? Fiel a quem? Nós precisamos ter juízo. Felizes as pessoas cujo coração é puro. O que é pureza? Pureza é o trabalho de Deus na vida da pessoa, em que a pessoa diz, não seja eu, mas tu, vá podando. É o trabalho de corte. Em vez de você dar o que é seu, você dá o que Deus colocou em você. Por exemplo, eu estou tentando pregar a você não minhas opiniões, mas o que a Bíblia ensina. E até vocês me perdoem um pouco do horário, mas vocês precisam aprender isso. Você nunca pode fazer a obra de Deus para fins próprios.
Quando eu vejo pastores se enriquecendo, se tornando milionários por meio da igreja, eu pergunto, onde está a pureza? Porque quando o dinheiro da igreja é desviado para finalidades pessoais, para interesses pessoais e próprios, imagine, vocês ofertam aqui, eu começo a desviar dinheiro, abro uma empresa aqui, uma empresa lá, uma empresa ali, e eu começo a ficar rico. Você acha isso correto? Claro que não, isso é roubo. Falta de princípios, falta de pureza. Versículo 9, me ensina o quê? Que eu procure conduzir as pessoas a aceitarem os termos de Deus, ou seja, seus princípios, valores e verdades. O que diz o verso 9? Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. O que isso significa? Vou orar para que vocês tenham paz. Não tem como. Você só pode ter paz uma vez que você aceita o que Deus tem para lhe dizer. Quando você reconhece que é incapaz espiritual e moralmente, quando você lamenta sobre a sua condição espiritual e moral, quando você se rende a Deus e quer fazer sua vontade, e quando você serve a Deus, você não vai olhar para si, você vai agora ajudar o próximo, porque é a partir do seu trabalho para com o próximo que Deus te ajuda. Não é fazendo corrente que Deus vai te ajudar. Esse é um cristianismo mentiroso. Por favor, entenda. É quando você aprende a ajudar as pessoas, é que Deus vai começar a te ajudar, vai ter misericórdia de você. É quando você age com pureza, quando você faz a obra de Deus, podado pelo Senhor, é que Deus vai se revelar a você e a pessoa. E quando Deus está no negócio, é bom que se saiba que todas as coisas devem ser regidas por Ele. Então eu vou ensinar as pessoas a obedecê-lo, a confiar nele, como eu estou obedecendo. Isso é trabalhar pela paz, é ensinar a pessoa como ser um filho de Deus obediente. Ela diz: eu vou matar meu marido. Calma, não faça isso. Não é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você o ame. Como eu passar com aquele demônio? Eu quero ir numa igreja, mas o cara se questionou por ele e não adiantou nada. Mas não adianta. É necessário que o trabalho de Deus comece na sua vida em primeiro lugar. Mas eu já estou na igreja, eu vou matar ele. Não vai matar. Porque antes de ele ser mudado, quem precisa mudar é você. A pessoa está tendo misericórdia. Mas eu queria um conselho que me dissesse que o Espírito Santo vai cair fogo nele e queimar ele na cama. Não é isso. O Espírito de Deus quer queimar seu coração. Ele quer desconstruir você para construir de novo, para reconstruir. Ele quer transformar você. O Evangelho muitas vezes traz sofrimento, e você precisa aprender a amá-lo. Mas eu não consigo amar antes de casar. Não, amor não é sentimento. Amor, o que Deus fala de amor, são atitudes.
Você vai fazer o melhor por Ele, sem esperar a volta. Durante o tempo, Ele vai te guiar. Mas dê uma chance a Deus. É dessa maneira que Deus trabalha. As pessoas querem que alguém vá lá, unge com óleo, leva a cueca do marido, bota óleo no pé, óleo nas meias, onde foi a... que tu nunca sabia? É uma bobagem. Uma bobagem atrás da outra. Só bobagem. Tem outros que voltam no ventre da mãe, tá vendo? Eu já vi isso chorando. Outra bobagem. Essas regressões. Igreja tentando ser uma casa psicológica, de psicanálise, de psicoterapia. Não estudar nem teologia, quer ser psicólogo. Você precisa definir se você é parmeirense, corintiano, São Paulino. Então, vamos por último, não? Quarto bloco. A minha alegria constante em Deus, trata, da minha alegria constante em Deus e nas suas promessas. Quando perseguido, injuriado, por estar fazendo a sua vontade. Os versículos 10 ao 12. Vocês nunca vão ouvir isso nos púlpitos. Em nenhum lugar você vai ouvir o que eu estou pregando a você. Porque os pastores se tornaram covardes. O que eles querem é seu dinheiro. O que eles querem é alimentar você com a falsa ideia de que onde você for, você vai expulsar os demônios. Joga óleo na turma, joga óleo, joga água. Aí, você sabe o que você parece? Isso aí. Então, uma loucura. O versículo 10, pelo menos, Felizes as pessoas, o quê? Que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. O que Jesus disse no versículo 3? Por quê? Porque o reino do céu é delas. Mas você pode praticar todos esses princípios. E quando você estiver praticando, você começa a sofrer perseguição. Não valeu a pena. Você perdeu o reino. Então, vamos ser honestos. Eu já vi pastores dizendo assim: é fácil entrar no céu, é difícil cair no inferno. Ah, é? Vamos ver. Minha mulher me arruma umas garrafas que eu quero bonito para ela, né? Então, olha só. Se fosse fácil entrar no céu, por que Jesus fala do caminho certo? Se é fácil entrar no céu, por que ele diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo? É fácil entrar no céu? Basta frequentar uma igreja? Basta ter uma religião? Qualquer caminho vai para o céu? Não. Por que ele diz: eu sou o caminho?
Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então vamos acabar com essa baboseira e falar que ir para o céu é fácil. Ele mesmo diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Pode ser que a pessoa que está do seu lado não vai entrar na eternidade. Porque não quer se comprometer. Tem religião, tem Bíblia, tem gente que vai orar na casa dele, mas ele mesmo não se entrega. A Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Compreendeu? Estamos em era de Neymar. Então, vocês estão entendendo? Não é fácil entrar no céu. Jesus ensinou que nós temos que fazer o que Ele nos manda. E aqui está o que Ele nos manda. Busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça. Isto é, põe em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer. O que Deus quer? Eu dei a vocês hoje. Esses princípios têm que ser aprendidos e guardados no nosso coração, na essência, no íntimo do nosso ser. E na semana que vem, se Deus permitir, eu vou procurar ensinar a vocês para onde esses princípios nos levam. Se o reino de Deus diz que está, se Jesus diz que o reino de Deus está perto, eu preciso descobrir que quando eu pratico estas coisas, eu revelo às pessoas que o reino de Deus está perto. E o reino de Deus que está perto é Jesus. Na semana que vem, se Deus assim permitir, veja aí, com a permissão dele, olha aí, tentarei compartilhar com vocês esta grande verdade, que estes princípios devem me levar a expressar a vida de Cristo em diferentes situações, sejam elas pessoais ou com terceiros. Porque muita gente diz assim, eu quero conhecer a tua vontade, mas quando estão diante de uma situação, não sabem o que fazer. Ficam dizendo, Deus me fala, Deus me... Mas Ele já mostrou. Hoje você tem na sua mão, que durante a semana você terá no site, o que você tem que ser. Primeiro, você tem que ser uma pessoa que quer o reino. Segundo, você tem que ser uma pessoa que quer se manter em comunhão com Ele. Em terceiro, você tem que abençoar a vida do seu próximo. E não ter medo de sofrer. Olha o que deve pensar.
Moisés ficou no deserto 40 anos, sofreu com o povo rebelde. Daniel foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Jeremias foi jogado no esgoto. Homens foram cerrados ao meio. E vem pastor pregando que Deus vai te dar prosperidade. Jesus ensinou outra coisa. Agora, você tem o direito de acreditar no que quer. Mas não venha me atrasar na vida, não, hein? Que depois você volta aqui e eu deixei de ler as coisas que você ensinava, agora eu estou acreditando nos negócios que não está funcionando. Agora o tempo passou, meu filho. Só Deus para ter misericórdia da sua vida. Você jogou na lata do lixo a riqueza que Deus queria plantar no seu coração. Mas nunca é tarde para recomeçar. Que hoje Deus possa ter mostrado a você. Porque eu vim hoje aqui com muito esforço. Quero dizer a vocês isso. Hoje eu sou naqueles dias que eu vou te falar, só Deus vai me manter de pé. Se há algo que me motiva nessa noite, é a presença de Deus, vocês e a verdade do Senhor que me impõe. Queima tudo. Vocês podem ter a certeza que eu estou falando com vocês, eu estou sincero. Pois há pouco pedi algo para minha esposa, porque eu não estava conseguindo parar em pé. Mas não vou desistir. Não vou desistir. O câncer não é o fim da minha vida. Quem colocará um ponto final na minha vida é o autor e consumador da minha fé. Portanto, eu digo a vocês, eu amo mais a Deus hoje do que antes. E como compreendo os seus pensamentos hoje? Escutem as minhas palavras. Não as jogue fora. Se Deus permitir, na semana que vem vou tocar um pouco mais desse assunto. E vou dizer a vocês sobre Deus. Vocês tocam? Que Deus os abençoe. Quem e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.